O Cruzeiro ontem fez uma partida praticamente impecável contra a equipe do Grêmio. O Cruzeiro inicia o jogo, uma partida um tanto diferente, assim, né? O time do Grêmio brigando muito, tentando marcar o Cruzeiro na sua saída de bola, tentando fazer as suas obstruções, e o Cruzeiro encontrando dificuldades ali no começo da primeira etapa, porque o Grêmio, de fato, queria surpreender o Cruzeiro. Veio para o Mineirão, veio para Belo Horizonte, com a tentativa de surpreender o Cruzeiro de alguma forma. E que forma é essa? Todos nós conhecemos muito bem o trabalho do Mano Menezes, né? Mano Menezes, que joga muito reativo, muito fechadinho, acabou elevando um pouco as suas linhas de marcação para tentar fazer um gol no Cruzeiro e aí fechar a casinha, dificultando a vida do time cruzeirense, mas não funcionou. Não funcionou porque o time do Grêmio é muito ineficaz. É um time que erra muitos passes, é um time que cria muito pouco, é um time que ele já entra mostrando que eu quero empatar, se eu empatar tá tudo muito bem, o importante é não perder. E com o Cruzeiro é extremamente diferente, é um time afinco, é um time que tem um objetivo só, que é ferir o seu adversário com muita força, e o Cruzeiro conseguiu fazer isso. Aos 8 minutos de jogo, o Cruzeiro já tinha finalizado com muito perigo, obrigando o goleiro Volpi a fazer uma excelente defesa. E a partir de então, o Cruzeiro vem crescendo no jogo. Aos 24 minutos abre o placar e a partir daí o resto se torna história, porque o Cruzeiro foi extremamente absoluto. Eu havia dito em um vídeo aqui no Claudio Silva TV 360 que muita gente estava falando que o Cruzeiro ele poderia se sentir prejudicado com essa paralisação de data FIFA para a Copa do Mundo de clubes, e eu disse com muita segurança, com muita tranquilidade, que eu acreditava que isso não surtiria nenhum efeito contra o time cruzeirense, que vinha fazendo uma ótima campanha antes mesmo da paralisação. E que algumas pessoas dizendo que as equipes que estavam mal, a parada seria positiva para ela, mas para a equipe que está bem não seria uma boa parada, no caso a equipe do Cruzeiro. E eu disse com muita tranquilidade, se o Cruzeiro não voltar do jeito que estava, volta melhor, porque ele terá o mesmo tempo daqueles que estão mal de melhorar ainda mais, porque ele está muito bem. E isso ficou comprovado ontem. O time do Cruzeiro simplesmente é avassalador dentro do Mineirão. Ele fez 3-0 no Grêmio, sem fazer tanto esforço. E quando o Grêmio resolveu sair para poder, depois das mexidas do técnico Mano Menezes, para buscar uma reação, aí o Cruzeiro tomou um gol. E depois que tomou o gol, colocou a bola debaixo do braço de novo e falou, peraí que precisamos resolver essa situação. Foi lá e fez o 4º gol, e acabando logo de vez com todas as chances que o Grêmio poderia vir a ter no decorrer da partida. O Cruzeiro mostrou-se um pouco afoito quando tinha a bola no pé, porque é um time que só visa o gol do adversário, né? É um time que quer estar lá na frente, é um time que quer estar em cima, que quer ferir e quer matar o seu adversário, e isso acaba causando um pouco de ansiedade nos jogadores, e com isso o Cruzeiro permitiu que o Grêmio crescesse um pouquinho na partida, mas quando o Cruzeiro resolveu cadenciar, quando o Cruzeiro resolveu colocar a bola no chão e trabalhar com ela, acabou chegando no seu 4º gol sem fazer muitos esforços. O Cruzeiro ontem mostrou que de fato joga por música, né? O adversário até tenta fazer o jogo dele acontecer, mas no Mineirão o Cruzeiro mostra uma força muito grande, uma força avassaladora. De fato, o Cruzeiro se credencia a brigar pelo título, tem o mesmo número de pontos da equipe do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, mas isso não é problema do Cruzeiro, né? Isso é problema do próprio Flamengo, que ele precisa vencer a sua partida para abrir 3 pontos de vantagem sobre a equipe celeste, que está ali. Tá ali, juntamente com o Red Bull Bragantino, que foi lá em São Paulo e com muita autoridade também, olho nesse Bragantino, com muita autoridade, venceu a equipe do Corinthians, que passa por um momento de muita dificuldade e que voltou, né, pior do que saiu. Porque o jogo do Corinthians contra o Bragantino foi de doer os olhos para o torcedor corintiano, enquanto o Bragantino do Fernando Seabra mostra-se uma equipe preparada para poder brigar na parte de cima da tabela. Eu acho que o que dificulta a vida do Bragantino para poder brigar por título mesmo é porque é um clube que não tem tanta torcida, não tem tantos torcedores, e a torcida faz muita diferença, né? Aí ainda tem o Palmeiras para jogar, mas o Cruzeiro hoje está
5 pontos do Palmeiras, juntamente com a equipe flamenguista, o Flamengo que para mim é o franco favorito a conquistar essa competição, mas o Cruzeiro está ali, brigando de igual para igual, já teve o confronto direto, saiu vencedor, vencendo com propriedade, inclusive a equipe do Flamengo, mas o campeonato é muito longo, é um campeonato de regularidade, e se tem uma coisa que o time do Cruzeiro tem, é essa tal regularidade. São 13 partidas no Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro, como mandante, sendo o time mais eficiente, isso o credencia assim, a brigar por coisas grandes, por coisas maiores dentro dessa competição. Agora enfrenta a equipe do Fluminense, a equipe do Fluminense que fez um excepcional campeonato mundial, que fez uma Copa do Mundo de clubes fantástica e que agora vai receber o Cruzeiro no próximo final de semana. Ainda tem mais um jogo a fazer, mas se tratando especificamente de Cruzeiro, vai ser um jogo interessante que todos gostariam de assistir, porque os outros clubes brasileiros que estavam no Mundial, no caso Palmeiras e o Flamengo, não o Botafogo, o Cruzeiro já os enfrentou e eles enfrentaram clubes europeus, venceram os clubes europeus. O Cruzeiro inclusive se tornou pauta lá em Portugal justamente por causa de ter derrotado o Palmeiras, ter derrotado a equipe do Flamengo, e agora o Fluminense, que foi até a semifinal da Copa do Mundo, enfrenta o Cruzeiro lá no Maracanã, e o Cruzeiro tem aí a oportunidade de mostrar que de fato eles jogam futebol melhor do que as equipes que estavam disputando a Copa do Mundo de clubes. Se tratando especificamente do jogo de ontem, a preocupação que fica é sobre o time do Grêmio. Me parece que, de fato, o Grêmio vai brigar para não cair nesse Campeonato Brasileiro. É um time desordeiro, desorganizado, um time que não sabe atacar, um time que apenas é treinado para defender, mas tem boas peças, tem bons nomes, tem bons jogadores, mas eles são mal treinados pelo técnico Mano Menezes, e isso ficou evidente na partida de ontem. O time do Grêmio errava passes de 2 metros, o time do Grêmio tocava bola para lateral, o time do Grêmio batendo o tempo inteiro. Aliás, por falar em bater o tempo inteiro, o que apanha o Matheus Pereira não é brincadeira, né? É o jogador que mais sofre faltas no futebol brasileiro, muito em função da sua qualidade, da sua capacidade técnica, da sua forma de fazer o jogo acontecer. É o jogador que dá um passe na bola, um toque na bola, e que deixa os seus companheiros em excelentes condições. 2 grandes assistências para o Caio Jorge ontem, que, aliás, o que vem jogando de bola não é brincadeira. Se for convocado para a seleção brasileira nos próximos dias, nas próximas convocações, não seria surpresa para ninguém, mesmo porque os 2 centroavantes que estão lá na seleção brasileira, eles não são dignos para vestir a camisa do Brasil e representar o Brasil vestindo a camisa 9. Não estou aqui dizendo que o Caio Jorge seria a representatividade mor do camisa 9 na seleção brasileira, mas uma coisa é fato, o Caio Jorge passa por um momento mágico, e o Cruzeiro me parece que vem se formando, se montando, ou montando uma dupla simplesmente fantástica para o futebol nacional em um todo. Caio Jorge e Matheus Pereira. Matheus Pereira é o cara que cria, Caio Jorge o camarada que finaliza, e finaliza muito bem. Cruzeiro líder do campeonato ao lado da equipe do Flamengo, de forma convincente, jogando uma bola que poucos acreditavam que o Cruzeiro tinha condições de jogar, mas jogou com propriedade, com autoridade, diante do seu torcedor, vem se mostrando imbatível. É o time que mais vence dentro de casa, já são 17 pontos conquistados sobre o seu domínio, ainda não perdeu. Ainda não perdeu, são 8 jogos com 7 vitórias e 1 empate, apenas empate este contra o Atlético Mineiro no Mineirão. E o Cruzeiro, caminhando da forma que está, ele fatalmente se consolida na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, sem dever absolutamente nada para ninguém. E olha que o Cruzeiro ainda não tem um elenco totalmente homogêneo, né? O elenco do Cruzeiro ainda ele tem as suas fragilidades, tem as suas dificuldades, principalmente no setor defensivo. Tem 3 ótimos zagueiros, né? Seriam 4 se o João Marcelo não tivesse se machucado e ainda não voltou. Me parece que só volta na próxima temporada, mas tem 3 bons zagueiros, isso ainda é pouco. É por isso que o Cruzeiro está no mercado, na busca de mais um zagueiro para fortalecer ainda mais o seu setor, fortalecer ainda mais aquele setor que conta com Fabrício Bruno, com Vidjalba, são os 2 titulares, e o Jonathan Jesus, porque o Gamarra, quando entra, destoa bastante dos demais. O Cruzeiro agora vai para o próximo jogo com
com um desfalque importante, no caso o menino Kaique, e aí todo mundo vai ver e esperar o que o técnico Leonardo Jardim vai preparar para essa partida. Tem o Cauã Prates, que é um jovem de 16 anos de idade, não se sabe ainda se está pronto para poder assumir a titularidade ali, nem que seja provisória. É um bom jogador, mas ainda é um garoto imaturo. Aí é esperar para saber o que o Leonardo Jardim vai aprontar para a partida contra a forte equipe do Fluminense, que deve ser respeitada sim por ter feito a partida, o campeonato que fez lá na Copa do Mundo de Clubes. Cruzeiro líder, o mesmo número de pontos da equipe flamenguista, briga cabeça a cabeça ali e fazendo jogos memoráveis e jogando por música, simplesmente deixando acuado qualquer adversário que venha enfrentar o Cruzeiro sob os seus domínios e diante do seu torcedor.